Irmãos e amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Nós estamos aqui mais uma vez para gravarmos uma palavra, deixarmos uma palavra para meditação de todos. E a palavra de Deus, ela traz renovo, traz ânimo e traz alegria para os nossos corações. Eu creio que hoje não vai ser diferente. Eu espero que o Espírito Santo use da instrumentalidade da minha vida para falar o seu coração, para falar o coração da sua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, em nome de teu Filho Jesus, nós dirigimos esta oração ao Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo possa usar da instrumentalidade da minha vida nesta hora, para que a tua palavra, Senhor, seja ministrada com graça, com unção e sabedoria dos céus. Que o teu Espírito possa capacitar, orientar a minha vida, para que cada palavra pronunciada não seja a palavra da minha inteligência, mas seja palavras que tenham nascido no teu coração, para o coração de todos aqueles que forem alcançados. Esteja na condução de tudo, na direção de tudo, para a glória do teu nome. E leve esta palavra, ó Deus, a cada coração que o Senhor deseja alcançar, para a glória do teu nome. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre sua vida tem um propósito, ou sua vida tem um sentido. E eu quero dizer para você que essa mensagem não é uma mensagem de autoajuda, porque nós não pregamos mensagens de autoajuda. Nós pregamos mensagens que são, digamos assim, ajuda do alto para nós, né? E eu queria ler o texto com vocês, apenas um versículo, que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura. Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Bom, eu quero nessa tarde começar dizendo para vocês que nós não somos obra do acaso. Nós não somos um acidente. Nós temos um Criador. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso Criador. A palavra de Deus lá no Salmo 100, versículo 3, falando acerca de Deus, ela diz assim: foi Ele quem nos fez. E no Salmo 139, versículos 13 e 14, o rei Davi, ele vai seguir a mesma linha, dizendo assim para nós: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Salmo 139, versículo 13. E no versículo 14 do Salmo 139, o rei Davi diz assim: graças te dou, visto que de modo assombrosamente me formaste. Então é assunto para nós cristãos, é assunto inconteste, é assunto que não se discute. Deus é o Criador do homem. Deus me trouxe à existência. Deus te trouxe à existência. Nós somos obra do Criador. E o que nós vamos ver hoje é que nós estávamos sob o cuidado de Deus, que nós estávamos sob os cuidados de Deus antes mesmo do nosso nascimento. Observe que o texto diz aqui, Jeremias 1,5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Albert Einstein, ele tinha uma frase que ele dizia assim: Deus não joga dados. O que ele queria dizer com isso? E o que a gente pode interpretar dessa frase? Para Deus, a vida não é feita de possibilidades. Para Deus, a vida é feita de realidades. A vida com Deus, ela está ligada por rígidas relações que exclui o acaso, que exclui a casualidade,
que exclui as indeterminações. Portanto, nós entramos na existência não por um desacerto, nós entramos na existência não por um erro ou uma fatalidade. Não foi um acontecimento infeliz, o seu nascimento, o meu nascimento. Não foi um acontecimento importuno. O seu nascimento e o meu nascimento não foi uma infelicidade. Não foi um imprevisto. As nossas vidas, a minha vida e a sua, não são obras aleatórias, não são obras casuais, não são obras inesperadas da natureza. Como eu disse anteriormente, a vida com Deus, ela está ligada por rígidas relações que excluem totalmente acaso, casualidade, sorte, destino. Isso não faz parte do vocabulário de Deus. E isso não faz parte das ações de Deus. As ações de Deus todas são muito bem planejadas. Então, nós fomos planejados por Deus. Se nós somos criados por Deus, como nós vimos no Salmo 100, versículo 3, no Salmo 139, versículos 13 e 14. Se nós somos criados por Deus e todas as obras de Deus são muito bem planejadas, nós fomos planejados por Deus. Então isso já é uma boa notícia. Mesmo que não tenhamos sido planejados por nossos pais, com certeza nós fomos planejados por Deus. Às vezes tem pessoas que têm aquela crise, né? Eu não fui planejado por meus pais. Eu nasci de uma gravidez indesejada. Bom, essa gravidez indesejada pode ser vista sob o olhar humano, não sob o olhar divino. Porque Deus não joga dados. Deus, todas as obras de Deus são muito bem planejadas, são muito bem pensadas, são muito bem calculadas. Né? Então, Deus, o seu nascimento pode ter sido uma surpresa para os seus pais, para os seus familiares, mas certamente não foi para Deus. Aliás, Deus te esperava, assim como Deus me esperava. Então, nós estamos vivos não é por acaso, não é por sorte, não é por destino, é porque Deus quis assim. Estamos vivos porque Deus quis, Deus planejou, Deus arquitetou, Deus orquestrou esse plano lá na eternidade. Bom, contudo, nós vivemos numa sociedade que não presta muita atenção em nós. Nós vivemos numa sociedade que não nos observa. Nós não somos vistos individualmente. Né? Nós somos mais um no meio da multidão. Né? Nós vivemos numa época controlada pelo poder da mídia, e a mídia ela está interessada em coisas inusitadas, coisas extraordinárias. Só assuntos inusitados e extraordinários que viram notícia. Né? Se acontecer alguma coisa extraordinária com você, você vai virar notícia por um período e depois você cai no esquecimento. Na sociedade, nós sabemos que nós fazemos parte de uma sociedade capitalista, em que cada ser humano é avaliado e valorizado pelo seu potencial econômico ou pelo seu potencial financeiro. Vamos exemplificar. Se na sua conta bancária, né, que está sempre lá no limite, né, está sempre lá com 5, 10 reais de saldo, mas se um dia aparecer lá 10, 15 mil reais na sua conta, o gerente da sua agência liga para você, te chamando de senhor e querendo conversar com você. Por quê? Porque isso é o reflexo da sociedade capitalista, que vai te reconhecer não pela pessoa que tu é, mas vai te reconhecer pelo aquilo que tu tens. E isso é o reflexo da sociedade que nós estamos vivendo. Ou seja, nós não estamos acostumados a ser objeto de nenhum tipo de observação, nenhum tipo de atenção. Mas, o que a palavra de Deus está dizendo? Que Deus sempre esteve com seus olhos voltados para nós. Eu citei esse exemplo só para fazer uma comparação. Né? E voltando ao texto, ou melhor, para a gente começar a examinar o texto que nós temos aqui, de Jeremias, no capítulo
1, versículo 5, eu queria chamar a sua atenção, se você tiver a Bíblia aberta, Jeremias capítulo 1, versículo 5, gostaria que você acompanhasse comigo para ver como as coisas são. O texto, na primeira parte do versículo, diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Repito, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. O que nós estamos aprendendo? Tá fácil nessa primeira parte. Deus nos conhecia antes de entrarmos na existência. Somos conhecidos antes de conhecer e sermos conhecidos. O texto está dizendo que não tínhamos sido ainda concebidos, mas Deus já nos conhecia. Olha que coisa maravilhosa. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes de conhecermos a Deus, antes de sermos aquele espermatozoide e aquele óvulo, antes que eles se encontrassem e formassem uma única célula, dando origem a mim e a você como pessoa, antes de sermos concebidos pelos nossos pais, o texto bíblico está dizendo que Deus nos conhecia. Ou seja, Deus nos conhecia na nossa pré-existência, na nossa não existência. Eu e você não existíamos e a palavra de Deus está dizendo que Deus já nos conhecia. Deus nos conhecia antes de sermos concebidos no útero materno. Antes das nossas mentes serem transpassadas pelos pensamentos sobre Deus, Ele nos conheceu, Ele nos deu importância. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que Deus está falando com Jeremias. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus nos conheceu desde a eternidade. Antes de nascermos, antes de sermos concebidos, nós já ocupávamos os pensamentos de Deus. Deus já sonhava conosco. Antes de você ser concebido, antes de eu ser concebido, Deus sabia a cor da minha pele, Deus sabia a cor dos meus olhos, Deus sabia a cor dos meus cabelos, Deus sabia qual seria a minha altura, a minha estatura, Deus sabia qual seria os meus talentos naturais, Deus sabia quais seriam os seus talentos naturais, Deus sabia qual seria a minha nacionalidade, se eu nasceria no Brasil, na Argentina, no Canadá. Deus sabia tudo ao nosso respeito. E olha que o rei Davi, no Salmo 139, versículo 6, ele fala algo maravilhoso, porque ele diz assim: tal conhecimento, ou seja, esse conhecimento de Deus, que Deus me conhecia antes de eu entrar na existência, olha o que ele fala: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. O que o rei Davi, no Salmo 139, versículo 6, está dizendo é que esse conhecimento é maravilhoso demais. Ele foge da nossa compreensão. Ele está dizendo que é sobremodo elevado. O que isso quer dizer? Sobremodo elevado. É muitíssimo elevado, é muito alto, para que eu possa compreender, para que eu possa entender esse conhecimento de Deus a meu respeito. Que eu ainda não existia e Deus já me conhecia. Você não existia ainda. Você não ocupava os sonhos, os pensamentos dos seus pais. Os seus pais poderiam sonhar, os meus pais poderiam sonhar com o nascimento de uma criança, mas eles não saberiam a cor da pele, a cor dos olhos, a cor dos cabelos, a altura, se seria do sexo masculino ou do sexo feminino. Eles não sabiam nada, mas o nosso Deus já te conhecia. Ele já sonhava contigo, ele já te planejava. Então Deus me conhecia antes de eu entrar na existência. Versículo 5, Jeremias 1. Antes que saísses da madre, te consagrei. Deus me conhecia antes de eu entrar na existência. E antes de sair da madre, diz o texto que Deus te consagrou, Jeremias. Deus me consagrou. Ou seja,
antes do nosso nascimento, nós fomos separados por Deus. Em tudo que Deus faz há um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. Então, Deus tinha um plano quando criou a mim e quando criou a você. Não importa se os nossos pais foram bons ou maus. Não importa se os nossos pais foram indiferentes. Deus sabia que nossos pais tinham a constituição genética ideal para criar um ser humano como eu e para criar um ser humano como você. Eu sou filho do seu Joaquim e da dona Wanda. Dona Wanda hoje encontra-se com o Senhor. Meu pai está vivo. Mas quando o seu Joaquim e dona Wanda se casaram, Deus sabia que a união deste casal geraria um ser como eu. O DNA dessas duas pessoas juntas geraria um ser como eu, que ele tinha planejado, que ele tinha sonhado desde a eternidade. E aconteceu exatamente assim com você, né? Não há e não haverá na face da terra ninguém como nós. Ninguém como eu, ninguém como você, porque nós somos únicos. E Deus tem um plano para tudo que ele cria. Então isso significa que nós fomos idealizados para um propósito específico. Existe um propósito de Deus na sua vida ao te criar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não faz nada por acaso e Deus não comete erros. Repito, Deus não faz nada por acaso. Se Deus não faz nada por acaso, porque toda a ação de Deus é minuciosamente planejada, você não é um acidente, eu não sou um acidente, nós não somos imprevistos. Deus não age casualmente. E se Deus não comete erros, você não é um erro. Você não é um desacerto e nem eu sou. Amém? Um pai e uma mãe, posto isso, um pai e uma mãe nunca poderia dizer para um filho: foi um erro você nascer. Um pai e uma mãe nunca deveria dirigir uma palavra dessa a um filho. Foi um erro você nascer. Porque nenhum ser humano nasce por um erro. Porque todo ser humano, quando nasce, há um propósito de Deus para a vida dele. Vou colocar para você. Embora existam pais ilegítimos, nunca haverá filhos ilegítimos. Por quê? Porque todo filho, todo nascimento é legitimado pela vontade de Deus. Mesmo que os pais sejam ilegítimos e mesmo que as condições sejam erradas, aquela criança veio à existência por vontade de Deus. Porque se não fosse a vontade de Deus, aquela criança não nasceria. Muitos filhos não foram planejados pelos seus pais, mas foram planejados por Deus. Eu te dou um exemplo. Eu mesmo. Eu sou de uma família de 13 irmãos. Observa. Eu sou uma família de 13 irmãos. Eu sou tio de pessoas mais velhas do que eu. O meu irmão mais velho, ele tem filhas que são mais velhas do que eu. Eu já nasci tio. Mas acontece que eu tenho um irmão que é 4 anos mais velho do que eu. E esse irmão que é 4 anos mais velho do que eu, ele tem o nome do meu pai. Por quê? Porque era projeto dos meus pais não ter mais filhos. Aí pegaram o meu irmão, que é 4 anos mais velho que eu, e colocaram o nome do meu pai. Passou-se 4 anos. A minha mãe deu à luz a essa pessoa que vos fala. Eu não fui planejado pelos meus pais, mas eu fui planejado por Deus. Tenho crises quanto a isso? Nenhuma. O meu coração está totalmente tranquilo com relação a isso. Amei a minha mãe muito, amo porque eu sei que ela está no Senhor, amo meu pai e sei que fui muito amado por eles, mas estou tranquilo com relação a isso. Não os culpo por nada. Há um Deus que me fez e há um Deus que te fez. Há um Deus que me criou e há um Deus que te criou.
por uma razão. Há um sentido, há um propósito nisso tudo. Eu quero dizer para você que a minha vida tem significado e a sua vida também tem significado. Então Deus está mostrando, quando Deus fala, antes que saísse da madre te consagrei, Deus está mostrando para Jeremias. Há um propósito de Jeremias. E esse texto está dizendo o quê? Que nós somos separados por Deus. Quando Deus te criou, quando Deus resolveu trazer você à existência, Ele fez para que você participasse de algo importante para Deus. Olha o que Deus faz. Deus salva, Deus liberta, Deus abençoa, Deus provê, Deus cura, Deus socorre. Tudo isso Deus faz. Olha o mundo que nós estamos vivendo. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo de maldade, de crueldade, de violência, de dor, de doenças, de brutalidade. E Deus se levanta contra tudo isso. Deus é a favor da vida e contra a morte. Cada centímetro da vida é uma área de combate. E Jeremias, antes de nascer, foi convocado, foi chamado, foi separado para lutar, para trabalhar, para servir ao lado de Deus. Jeremias foi escolhido como um combatente do exército divino. Não lhe foram concedidos alguns anos nos quais pudesse observar ao redor para refletir e decidir em que lado ele se posicionaria. Assim acontece conosco. Nós não nascemos nesse mundo para sermos espectadores. Nós nascemos nesse mundo para cumprir um propósito, um objetivo. Há uma razão pela qual Deus nos trouxe à existência. Desculpem. Deus nos criou com um propósito e Deus nos criou com uma intenção. E o Senhor não espera que a gente chegue à fase adulta para decidir se nós temos a capacidade suficiente para integrar o seu exército ou não. Antes mesmo de nascermos, Ele já nos tinha escolhido, já nos tinha conhecido e já nos tinha consagrado para ficarmos ao lado dele. Agora observa o que o texto vai dizer. Versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Qual era o propósito de Deus na vida de Jeremias? O propósito de Deus na vida de Jeremias é que ele fosse um profeta de Deus. Olha o que o texto diz: te constituí profeta às nações. O plano de Deus para Jeremias era que Jeremias fosse um profeta. Ser profeta significa mais do que apenas transmitir uma mensagem. Era necessário também vivê-la. O profeta deve ser e deve viver aquilo que ele prega. Um profeta é aquele que leva a palavra de Deus às pessoas. Um profeta é aquele que leva as pessoas a conhecerem a Deus através da palavra, através da Bíblia. Esse era o chamado, esse era o propósito, essa era a intenção pela qual Deus resolveu trazer Jeremias à existência. E essa intenção já estava no coração de Deus, antes mesmo de Jeremias vir à existência. Eu quero dizer para você que há um propósito de Deus para a sua vida. Há um sentido, há uma razão pela qual ele trouxe você à existência. E olha, aqui agora, vamos continuar nesse pedacinho, que é a parte final do texto, te constituir profeta às nações. Observem, somos presentes de Deus ao mundo. Somos presentes de Deus ao mundo. Olha o que ele está dizendo, te constituir profeta às nações. Não foi só um presente para os seus pais, para os seus familiares, para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país. Te constituir profeta às nações. Antes de Jeremias nascer, ele foi doado, ele foi presenteado. Essa é a maneira de Deus agir.
Lá no texto de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele cresce não viesse a morrer, mas pudesse ter a vida eterna. Essa é a maneira que Deus age. Deus fez isso com o seu próprio Filho. Deus ofereceu o seu Filho ao mundo por amor. E Deus ofereceu Jeremias, doou, presenteou Jeremias às nações. Deus entregou Jeremias para ser um presente para a sua comunidade. Doar é o modo de ser de Deus. Doar compõe a existência de Deus e deve compor a nossa. Se nós tentarmos vivermos para obter coisas, em vez de priorizar o doar, nós estamos indo contra o curso natural das coisas. Somente quando somos capazes de doar-se é que nós vivemos plenamente, graciosamente e alegremente. E eu queria dizer a você que ser um presente de Deus às pessoas é a melhor coisa que nós podemos fazer. O texto de Atos 20, 35 diz assim: mais bem-aventurado é dar que receber. Então nós somos entregues às nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, às nações. Nós somos presentes de Deus às pessoas. Nossa vida é para os outros. Olha o que Deus disse: te constituí profeta às nações. Guarda essa frase. A nossa vida é para os outros. No entanto, alguns tentam desesperadamente agarrar-se a si mesmo, vivendo uma vida egocêntrica. Jeremias poderia viver essa vida, porém ele não agiu assim. Porém ele não fez assim. Ele acreditou no que Deus havia dito sobre a sua vida, que ele estava sendo constituído profeta às nações. E ele voluntariamente aceitou isso. Eu queria chamar a sua atenção, e já estou finalizando. Lembram-se que eu disse que Deus entregou Jeremias, que doar é o modo de ser de Deus? Lembram-se que eu acabei de dizer que somente quando somos capazes de doar-se é que vivemos plenamente, graciosamente e alegremente? Então, qual é o desafio? Descobrir o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu já tenho consciência do propósito de Deus para a minha vida. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Olha, eu amo ensinar a palavra de Deus. Eu descobri o propósito de Deus para a minha vida. É ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Eu estou aqui gravando esse vídeo com muita alegria no meu coração. Meu coração e alma regozijam-se, alegram-se por cada vídeo que nós gravamos, por cada pregação que é feita na igreja de Rio Claro, na igreja de Pinheiral, ou aonde eu for convidado para ir pregar. Eu me regozijo, eu me alegro, evangelizando uma pessoa, conversando com um vizinho ou com um conhecido sobre a palavra de Deus. Eu amo ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Eu descobri o propósito da minha vida. E eu espero que você descubra o propósito de Deus para a sua vida. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Descobrir o propósito de Deus para a sua vida é descobrir o sentido da sua vida. Tem muitas pessoas que não sabem qual o sentido da vida. Tem muitas pessoas se perguntando: há sentido na vida? Há propósito na vida? Há. E Deus tem um propósito na sua vida e você precisa descobri-lo. Porque quando você descobrir esse propósito que Deus tem na sua vida, você vai encontrar sentido para a sua vida. Agora, eu quero deixar aqui
um convite para você assistir a nossa próxima mensagem. Que a nossa próxima mensagem falará exatamente isso. Nós acabamos de dizer que Deus nos conhecia antes de entrarmos na existência. Nós falamos que Deus tem um propósito na nossa vida. Nós falamos que Deus nos deu de presente ao mundo, às nações. Mas se eu sou um presente, lembra que Jeremias foi dado, foi doado, foi um presente de Deus às nações? E como que Jeremias serviu, como Jeremias foi útil às pessoas, sendo um profeta de Deus, sendo aquele que levava a mensagem, que levava a palavra de Deus às pessoas. Então, nós vamos falar no futuro, na nossa próxima mensagem, nós vamos falar sobre qual é o propósito da existência humana. Para que eu estou aqui? Por que Deus me trouxe? Nós veremos essa mensagem. Que Deus possa abençoar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela minha vida. Quero agradecer ao Senhor por esses momentos que nós tivemos aqui, ministrando a Tua palavra. Faça essa palavra chegar aos corações de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos. Ó Deus, todos aqueles, Pai, que precisam ouvir uma palavra da parte do Senhor, aqueles que têm perguntas que estão sem respostas, caso esta palavra tenha as respostas, leve esta palavra a esses corações para a glória do Teu nome. Muito obrigado, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.